Fala fera! Eu sou o professor Bernardo, professor de Física aqui do Tchê Concursos e vamos para mais uma dica super quente para o teu Enem 2019. Vem comigo! Vamos para a dica fera! Olha só, desde que o Enem mudou em 2009, sempre veio uma questão específica sobre fenômenos da ondulatória. Uma das questões certas na prova é sempre uma questão de fenômenos da ondulatória. Então, tu tem que saber diferenciar todos os fenômenos da ondulatória. Os principais deles estão aqui no quadro, ó. Então, cuida dessa dica, aluno. Se tu quer ser fera, coloca um asterisco enorme nessa parte da matéria. Não pode ir pro Enem sem saber isso aqui. Te liga no que eu tô te dizendo. Eu sei o que eu tô te falando, eu conheço essa prova, hein? Olha lá. 5 fenômenos da ondulatória. Aprende a diferença de um para o outro. O cara lá na questão vai te contar um caso, né? Falando de uma máquina ou de um experimento que aconteceu e vai te perguntar qual fenômeno está acontecendo. Então tu tem que saber o nome desses fenômenos, nomes bonitos para botar no cachorro, certo? E saber a diferença entre eles. Então te liga. Reflexão. Reflexão é quando a onda bate em alguma coisa e volta. A gente pode observar isso aonde? Olha lá. Um espelho, um exemplo simples. Por que a gente se enxerga no espelho? Porque a luz vem, bate na gente, bate no espelho e volta nos olhos da gente. Então, olha só, a onda está batendo e voltando. Quando bate e volta, o fenômeno é reflexão. Então, te liga, se tu enxergar no exemplo do cara lá na prova, na questão, a onda bate e volta em alguma coisa, relaciona na hora com reflexão. Segundo fenômeno, olha lá. Difração. Difração é o fenômeno onde vai desviar de um determinado obstáculo aquela onda. Então, olha só, tudo com D. Difração vai desviar um determinado obstáculo. Olha o desenho lá, para te enxergar isso. O cara tá afim da guria e tem um muro que separa eles. O que ele pode fazer? Ele não está enxergando ela, porque a luz não tem o mesmo poder de difratar, de sofrer difração, que o som tem. O som difrata muito mais facilmente. Se ele falar com ela, ela vai conseguir ouvir. Logo, o som vai desviar o obstáculo até chegar no ouvido dela. Que fenômeno é esse? Se está desviando um determinado obstáculo, difração. Difração, desvia algum obstáculo. Um desenho clássico de prova. Passa ano, eles colocam de novo na prova e o pessoal erra porque não conhece. Então te liga, fera, nisso aqui, ó. Olha só. Tem um jeito diferente da gente representar uma onda, que é uma linha contínua e uma pontilhada. Uma contínua e uma pontilhada, assim por diante. Isso é como se eu tivesse a onda não desse jeito, mas virada pra gente, assim, ó. Então o que a gente enxerga? Uma crista, que é a contínua. E a pontilhada é um vale. Então, crista, vale, e assim sucessivamente. Vamos para o fenômeno. Eu tenho um obstáculo. Imagina 2 pedras dentro d'água e aqui a onda se propagando na água. Quando chega nesse obstáculo, ela vai desviar esse obstáculo. Como que fica o desenho do outro lado? Pensa que não existe uma onda acrobata, que ela chega na pedra e diz, olha a pedra e pula. Não. O que ela vai fazer? Ela vai desviar por esse obstáculo, vai passar entre as pedras e do outro lado, ela vai começar a falhar aos poucos até ficar na horizontal de novo. Então te liga, olha o desenho que fica depois de um obstáculo. Se está desviando um obstáculo, não te esquece que o fenômeno é difração. Próximo fenômeno, fera. Interferência. Interferência é quando a gente tem aqueles rádios antigos, lá na casa da avó da gente, por exemplo, que ela vai mudando a estação. Quando está mudando a estação de uma rádio para outra, o rádio fica indefinido, né? Fica lendo ao mesmo tempo as 2 ondas, de uma estação e de outra estação. Quando está lendo dos 2 ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Uma sobreposição de ondas, uma onda por cima da outra. Se eu tenho uma onda por cima da outra onda, a gente tem uma interferência. Então te liga, preciso de 2 ondas para acontecer uma interferência, né? Um desenho clássico de prova. Ele vai te colocar esse desenho e vai perguntar quais fenômenos da ondulatória estão acontecendo ali naquele desenho. Então,
Primeiro deles, a gente acabou de ver ali em cima, ó. Se está desviando obstáculos, a gente tem uma difração, que é desviar alguma coisa. E o segundo fenômeno, olha aqui, ó. Nessa parte aqui eu tenho uma sobreposição de ondas, uma onda por cima da outra. Logo, eu tenho um fenômeno chamado interferência de ondas. Próximo fenômeno. E aqui, ó, fera, te liga nessa dica aqui, ó. Coloca um outro asterisco aqui, ó, muito grande. A gente vai ter um vídeo específico para uma dica sobre refração da luz. Porque das 15 questões de física que tu vai ter em 2019, uma com absoluta certeza é sobre refração da luz. Não conta para ninguém, guarda só para ti isso, fera. Olha lá. Refração, o que que é? Refração é quando a onda muda o meio de propagação. Se ela muda o meio de propagação, vai mudar a velocidade dela. A velocidade. Por exemplo, quando a gente abre o olho embaixo d'água, a gente enxerga diferente do que fora d'água, né? Dentro de uma piscina. Por quê? Porque quando muda o meio onde a luz está se propagando, algumas características vão mudar. E a principal delas é a velocidade. Então grava isso. Refração é quando muda o meio de propagação. Se muda o meio, muda a velocidade. Questão certíssima em 2019. Te liga nisso, fera. Eu sei o que eu estou te falando. Olha lá. Exemplo, então, a luz se propagando dentro d'água. Ela passou para o outro meio, mudou a velocidade da onda. E um último fenômeno. Último fenômeno. Esse aqui pode ser uma grande aposta, porque os outros já caíram. Esse aqui ainda não veio uma questão significativa e relevante, bem feita, sobre esse fenômeno. O que é a polarização? Polarização é o seguinte, a onda da luz, por exemplo, quando a gente liga uma lâmpada, ela não vem bonitinha, do jeito didático que a gente estuda, da onda fazendo esse desenho. Ela vem vibrando em todos os sentidos, em todos os planos possíveis. Quando a gente coloca um óculos de ótica lá, um óculos, né, de sol direitinho, ele tem uma lente chamada lente polarizadora. O que é essa lente polarizadora? Ela vai anular um pouco de luz. É óbvio que a luz fica menos intensa do outro lado do óculos. Então, esse fenômeno se chama polarização. A onda está vibrando em vários sentidos e tu vai deixar ela em um só plano de vibração. Então, para finalizar mais esse nosso vídeo de dicas, olha aqui, ó. A gente representa dessa forma. A onda vibrando em todos os sentidos. Eu vou colocar um polarizador em um determinado sentido e do outro lado eu só vou ter ondas que vibram no mesmo sentido do polarizador. As outras ondas, elas não vão passar para o outro lado, elas são anuladas. Por isso que a luz fica menos intensa quando a gente usa um óculos de sol. Certo, aluno? Então, olha bem, se tu quer ser fera mesmo, aprende a diferença entre esses 5 fenômenos e depois tu me diz se não caiu isso na tua prova. Então, vem pro Tchê, porque aqui o nosso aluno realmente é fera.